Boa noite, pessoal. Meu nome é Wesley Martins e estamos começando mais um episódio do Vibrobag Brasil. Então, beleza, pessoal. Hoje vamos continuar falando sobre o VCAP Simulator, o simulador que o Ricardo criou para a prova do VCAP Deploy. Agora que a gente já abordou a teoria no último episódio, o Ricardo vai aprofundar mais dos scripts e na automatização que ele precisou fazer do ambiente na cloud da Ravel. Não esqueçam que a apresentação vai estar sendo gravada e a gente vai disponibilizar ela no YouTube. Aqui a gente tem as nossas redes sociais, né, o Twitter e principalmente o nosso canal do YouTube, onde você pode ver depois. E com isso eu vou passar a palavra pro Ricardo. Beleza, pessoal. Meu nome é Ricardo Conzatti, eu escrevo para o blog Solution for Crowds. No último episódio, nós tivemos bastante teoria, né? Ficamos aí praticamente uma hora só vendo detalhes sobre como foi criado o VCAP Simulator. Passamos também pela parte da evolução dele, né? Que saiu desse servidor local dentro de casa para a nuvem, a parte de automação, né? E hoje a ideia geral é menos papo e mais ação, né? De fato, ver linha por linha desse script, conseguir acessar a parte da Ravelo para ver como é que funciona por trás, né? E, de fato, também fazer esse processo para receber esse e-mail de acesso e conseguir acessar o ambiente, abrir o vCenter, ver como estão os hosts, máquina virtual, e ver, de fato, essa mágica, digamos assim, acontecendo, certo? Então beleza, pessoal. Eu já estou aqui com os scripts abertos, tá? Então, são um total de 6 scripts, tá? Então, a gente vai passar por cada um deles e eu vou detalhando um pouco mais, tá bom? Então, esse primeiro arquivo que está aberto, ele não é de fato um script, mas ele é, na verdade, um arquivo TXT, né? Que tem algumas informações, e todos esses scripts, né, desde o primeiro que vai criar, de fato, aquela aplicação na Ravelo, ou script que vai mandar e-mail, algo assim, ele vai consultar esse arquivo TXT. Então, isso aqui nada mais é do que os horários do VCAP Simulator, né, que é às 10, às 14 e às 22, e as informações de cada usuário no seu devido horário. Então, por exemplo, né, nesse exemplo, nós temos o Ricardo agendado para as 10, então tem e-mail, o nome, né, que ele colocou lá no momento do cadastro, o e-mail, o ID, que é gerado de forma aleatória pelo plugin do WordPress, e o horário, que é um horário fixo, né? Aqui a gente tem da mesma forma, certo? Então, essas informações, elas são do sistema, né, do próprio plugin do WordPress, e esse é um processo que eu não consegui automatizar ainda, né? O que seria o ideal? Que o meu script conseguisse de alguma forma se conectar no meu blog, se conectar no meu plugin e coletar essas informações, né? Via API, eu não sei exatamente como, né? No entanto, eu não consegui, também não fui muito a fundo para pesquisar como fazer, eu não consegui fazer isso ainda. Então, o que eu faço? Eu pego aquelas informações, né, pertinentes a essa data, por exemplo, 10, 14 e 22, poderia ser o dia de hoje, por exemplo, né? Então, o Ricardo seria às 10 da manhã, o Valdecir às 14 da tarde e o Wesley às 22 horas. Né? Então, eu tenho que pegar essas informações do blog e exportar para um arquivo TXT. Esse arquivo TXT ele está num local público, aonde esses outros scripts conseguem chegar, certo? Então, esse primeiro arquivo não é de fato um script, é mais onde está organizadas essas informações. Então, vamos para o primeiro script. Tá? Antes de eu falar sobre esse script, eu vou executá-lo, apenas para que essa aplicação lá na Ravelo seja criada, e aí, enquanto que eu vou explicando sobre cada um desses scripts, ela já vai criando lá para, no final, a gente poder demonstrar o ambiente funcional. Tá bom? Então, eu vou executar ela aqui. Beleza.
Então, só para validar, ela está falando que é Ricardo Consati, vai mandar para o meu e-mail, um ID, que é um ID que eu coloquei de forma aleatória, e o horário. Então, se eu der um OK aqui, o ao vivo é sempre perigoso, né? Vamos lá. Pode ser que não funcione. Pode ser que não funcione. Então, ele me deu pouca informação, né? Só que ele terminou e pressione Enter para continuar. Só vou validar aqui. Se eu olho na Ravelo, né, ele já criou, né? Então, criou o VCAP Simulator com o ID 123, que é o ID que eu coloquei lá, e ele já está agora, de fato, iniciando as máquinas virtuais. Então, agora ele tem uma sequência que a gente vai falar um pouco com mais detalhes depois. Então, eu vou seguir os scripts lá, enquanto ele vai seguindo os scripts aqui. Beleza. Né? Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro script que eu acabei de executar, que ele faz o que exatamente? Ele pega das informações que está naquele arquivo TXT, ele consegue validar qual é o horário que eu estou executando o script, qual é o horário que está cadastrado algum usuário naquele arquivo TXT, e ele conecta lá na Ravelo e consegue fazer a criação de uma aplicação e a publicação dela. Né? Então, aqui você consegue ver que ele consulta um arquivo, né? Um arquivo, no caso é o arquivo TXT, ele está apontando para o local, né? Disco D, mas o script original ele aponta para um site, que no caso é o meu blog, que é um local público onde esses scripts conseguem ter um livre acesso. Né? Então, ele consegue aqui com essa variável now, ele pega qual é a data de agora, o horário. Por exemplo, vocês viram que o arquivo aqui, ele tem, são um total de 15 linhas, né? Tem várias informações. Então, eu quero com que ele pegue, por exemplo, agora 22. Se eu executasse esse arquivo agora, ele teria que me trazer apenas essas 4 linhas. Né? Mas como que ele vai conseguir ler, entre aspas, o meu arquivo TXT e pegar somente as linhas que eu quero? Então, para isso, eu acabei usando um if. Então, eu coloco assim, se o horário, né, ele vai dar um get date aqui, se o horário for entre 6 da manhã e meio-dia, né, você vai pegar a linha 1, 2, 3 e 4 do script. Então, do arquivo TXT. Então, lembrando que ele começa no 0, então o 0 seria essa primeira linha, 1 é o nome, 2 é o e-mail, 3 é o ID, 4 é o horário de início. Então, se você seguir por essa mesma lógica, né, entre 6 e 12, ele vai pegar as linhas 1 a 4, entre meio-dia e 1 e 18, ele vai pegar as linhas de 6 a 9. Então, se a gente sabe que isso aqui é a linha 5, a linha 4, aliás, então é 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a linha 5, ela é morta, né, não vale para nada. Então, nós temos o 6, 7, 8 e 9. Então, é nessa sequência que ele funciona, né, baseado no horário que você executa o script, que ele vai vir até o arquivo TXT e vai coletar o usuário daquele momento. Certo? Ricardo, então, só para deixar claro, esse primeiro VCAP User TXT, você popula manualmente mesmo, então, né, hoje? Exatamente. Eu vou até o site e vejo, por exemplo, amanhã, dia 14, terça-feira, vai ter essas 3 pessoas. Então, eu pego, qual é o nome? O nome é X, o e-mail, o ID e o horário. E aí coloco se é às 10, às 14 ou às 22. Entendi. Eu monto esse TXT baseado naqueles agendamentos. Né? E aí, com esse TXT salvo, todos esses scripts consultam esse TXT para saber quem é a pessoa da vez. Né? Então, é exatamente nesse momento aqui que ele consulta o horário que seria bacana eu conseguir ter uma integração direta. Né? Porque assim, tudo bem, eu automatizei várias coisas, mas eu ainda tenho que ir no blog, pegar as informações de usuário, né, e alguns outros dados, né, e-mail, ID, e exportar de lá e colocar em algum TXT para ser lido. Então, seria muito bom se eu conseguisse fazer direto, né, mas até por enquanto não foi possível. E é 10 da manhã, 14 e 10 horas da noite, porque hoje são os horários que você disponibiliza na agenda, né? Exatamente. Até assim, para o script ficar mais fácil e mais funcional, eu tive que definir horários fixos, né? Senão ia me complicar um pouco, porque ia ter que ficar editando cada vez. Então, eu acabei fazendo assim, com 3 horários fixos, né? Então, por exemplo, se eu pego o script do meio-dia e 1 aqui, né? Que é do meio-dia e 1 até 18 horas. Qualquer horário
entre o meio-dia e 1 e as 18, ele vai pegar essas linhas. Né? Então, vai pegar o usuário em questão que eu deixei salvo aqui. Né? No caso, é o Valdão. Então, baseado no horário de execução do script. Né? Lembrando que esse script que a gente está vendo, ele vai apenas conectar via PowerShell na nuvem da Ravelo, vai criar a aplicação, fazer a publicação dela e startar as máquinas virtuais. Então, nesse momento, ele já de fato está startando isso lá. Então, baseado no horário, eu vou ter as minhas variáveis, né? Essas variáveis, você acaba passando para outras variáveis que escrevem isso na tela, né? Que é como a gente acabou de ver naquele exemplo. Então, quando ele me solicita o usuário para conectar lá na nuvem lá da Ravelo, eu consigo visualizar se as informações de usuário, e-mail e ID são coerentes com a pessoa que vai fazer naquele momento. Então, eu consigo, antes de colocar essas credenciais, validar se essas informações estão corretas. Né? Aqui embaixo eu tenho algumas informações, como o nome da aplicação que vai ficar lá, né, que eu já pré-defini que vai ser VCAP Simulator ID, e o ID vai ser baseado no ID do usuário em questão. A mesma coisa vale para a descrição, né? Eu consigo colocar uma descrição em cada blueprint. Deixa eu mostrar aqui. Ó, fica com essa descrição, que é nada mais que o nome, o e-mail e o ID, né? Só para ter uma espécie de um controle, né? Digamos que eu faça mais do que nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para eu saber qual é qual. Né? Então, para ter essa diferenciação. Aí ele vai pegar do meu blueprint, que já está configurado lá na Ravelo, que tem este nome, e aqui ele vai pegar uma espécie de tipo, aonde que ele vai publicar isso? Se ele vai publicar em algum local que tem um custo otimizado, ou se você vai preferir que ele seja um pouco mais otimizado, né? Que daí, nesse caso, acaba sendo um pouco mais caro. Né? Como é para fins de lab e estudos, eu acabo optando pelo custo otimizado. Né? Isso é uma opção então, da própria Ravelo, né, no caso. Né? Exato, exatamente. É formato de você fazer deploy lá na Ravelo. Então, aqui, de fato, eu estou dentro de um script que é executado no PowerShell, mas ele utiliza um módulo para conectar na Ravelo. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana mesmo. Então, essa primeira linha, ele vai conectar na minha nuvem da Ravelo, né, com as minhas credenciais de acesso. Essa segunda linha, ela vai criar uma aplicação, né, para você entender um pouco melhor o que quer dizer isso, é basicamente você pegar um template dentro lá do teu ambiente vSphere e dar um botão direito e falar, deploy from this template. Né? Você já tem um template, que aqui na Ravelo eles chamam de blueprint, você vai fazer o deploy desse template. Né? Aqui no caso eles chamam de, quando você faz o deploy, aquilo se torna uma aplicação. Então aqui você vai criar essa aplicação, você vai, essa opção específica aqui é para não ter nenhum tipo de confirmação, tipo, você deseja mesmo criar? Não, já quero que saia criando. Né? E essa outra linha de baixo é assim, depois que você faz a criação dessa aplicação, eles chamam de publicação, que é de fato você publicar para que as máquinas possam ser ligadas, começa a pegar IP público, caso tiver. Certo? Então, isso aqui que está comentado é um outro ponto que me faltou um pouco de tempo para analisar. No mesmo momento que eu inicio essa aplicação, eu já poderia definir um tempo para ela desligar. Né? Então, sabendo que o ambiente do VCAP Simulator, cada usuário tem um total de 180 minutos para executar ele. Né? São 3 horas. Então, eu poderia colocar, por exemplo, 3 horas e 40 minutos. 40 minutos para o ambiente subir, de fato, né, startar, e os outros, e essas outras 3 horas para o usuário executar. Né. Porém, o formato que você precisa colocar dentro da Ravelo não é o mesmo formato de tempo que a gente utiliza aqui. Né. Eu até não tenho certeza qual é a time zone lá, mas a forma que eu fiz, eu conseguia colocar tipo 10 minutos, era um tempo default, mesmo eu mudando 180 para 500 ou para qualquer outro valor, ele pegava um valor default que era de 10 minutos.
Então, eu ainda tenho que manualmente vir aqui na Ravelo, né, na minha aplicação, clicar aqui e definir um tempo, que é o tempo que ele vai desligar. Então, digamos que começaria às 10, eu começaria isso umas 9h30, e aí eu ia colocar 3 horas, né, que é o tempo total que essa pessoa ia utilizar do Lab, e colocaria mais 30 minutos, né, que é o tempo do Lab subir, por exemplo. E aí eu dou um save e ele fica aqui. Então, em 3 horas e 30 minutos, esse ambiente vai ser desligado. Né? Então, eu poderia estar fazendo isso por script, que ia me facilitar um pouco a vida também, mas eu não consegui por causa dessa conversão do horário. Né? Então, eu preciso, de fato, sentar nisso com um pouco mais de calma e acabar estudando, né? Para ver como eu posso fazer para converter, né, esse time zone. Uhum. Então, tem bastante coisa que foi automatizada, que ficou bacana, que me economizou tempo, mas tem alguns detalhezinhos, digamos assim, que ainda ficou um pouco pendente. Né? Então, aqui a gente já começa no primeiro script que está dentro do servidor. Então, nós temos, de todos os servidores, esse servidor específico é o cara que executa os scripts. Tá? Pode ver que ele é o último a startar, porque ele só pode startar esses scripts quando todo o ambiente já estiver operacional. Então, isso aqui foi configurado, esse script, ele está fixo dentro dessa máquina, e toda vez quando a máquina liga, esse script ele é executado. Eu coloquei para ele ser executado no startup da máquina. Então, esse script, o que ele faz? Ele faz o download do script principal, salva num local específico, né, e aqui ele já começa a fazer algumas configurações para o SMTP. Né? Foi esse ponto que no nosso último episódio eu falei que eu deixava a senha exposta. Né? Aqui eu acabei mudando para uma senha um pouco mais simples, para não expor a minha super senha segura. Né? Mas esse também é um outro ponto que eu preciso ajustar para ele não ficar com a senha exposta. Lembra que nesse momento não tem interação humana nenhuma. A máquina starta e o script já starta junto com ela. Então, eu não teria como colocar um prompt para digitar ou algo do gênero. Né? Tem que fazer de uma forma automatizada mesmo. Então, não sei se teria como, talvez, criptografar a senha ou algo do gênero. Eu precisaria estudar um pouco mais isso. Aqui, já na sequência, ele aguarda 3 segundos e inicia o script principal, que foi o script que ele acabou de baixar aqui. Então, por que eu fiz isso? Ele iniciar um script simples chamando outros scripts? Porque tive algumas necessidades logo no começo, que conforme as pessoas iam fazendo, ia fazendo laboratório, e eu ia tendo alguns feedbacks, eu precisava ajustar muita coisa. E se todos esses scripts ficassem dentro desse servidor, cada modificaçãozinha, cada teste, eu precisava ligar o servidor e fazer todo aquele processo. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse script para ser um script estático mesmo, ele nunca muda, porque quem muda é o script que ele chama. E como ele está chamando do meu blog, eu posso mudar ele a hora que eu quiser, que sempre quando ele chamar, ele vai chamar essa versão mais atualizada, né? Que aí, de fato, é esse outro script. Então, eu já coloquei já de cara aqui, eu chamei de status, mas eu entendo que é como se fosse um modo manutenção, né? No momento que eu coloco aqui, por exemplo, o número 2, ele até tem ali off, é como se esse script ficasse desligado. Ou seja, nada que está no script vai ser executado. Né? Então, é uma forma de eu poder subir o meu ambiente, fazer algumas validações, atualizar browser, validar qualquer coisa, sem que, de fato, ele acabe executando todos esses scripts. Né? É uma espécie de um modo manutenção. Tá? Então, como ele está ele está ligado, então ele vai começar a executar. Então, como aquela máquina que está lá na Ravelo, ela não tem o mesmo time zone que nós temos aqui no Brasil, e lembrando que tudo isso, né, para saber quem é o horário de quem, se às 10 é o fulano, se é o ciclano, é baseado no horário, né, no horário do Brasil. Então, eu preciso que essa máquina que execute esse script, ela tenha o mesmo horário que eu. Né? Então, agora é 10h22, naquela máquina tem que ser 10h22 também. Mas se eu não executo esse comando para atualizar o horário dela, ela vai ficar com time zone que eu não sei qual que é,
mas vai ficar muito diferente. E aí eu vou ter algum tipo de problema, né? Então, a primeira coisa que esse script faz é, de fato, acertar o horário daquela máquina para ficar com o mesmo time zone, mesmo horário que nós temos aqui no Brasil, né? Aí depois ele faz dentro do PowerShell mesmo, ele inicializa um script para o PowerCli, né, onde ele vai conectar no meu vCenter Server, né, com essas credenciais. Isso aqui eu não tive problema nenhum em deixar exposto, porque é de lab, né, e tudo mais. Ele conecta no vCenter, né, aguarda 2 segundos, e aí de fato ele começa a fazer tarefas dentro do vCenter. Ele pega um host e reconfigura o HA, ele pega em um cluster inteiro e starta as máquinas virtuais, depois pega outro cluster inteiro e starta outras máquinas virtuais. Né? Para quê? Para quando o usuário acesse e abra o vCenter, ele já tem o ambiente operacional, com as máquinas ligadas e pronto para você começar a executar aquelas 17 tarefas, certo? Então, continuando no script, tá? Vai ser bem detalhado mesmo, eu estou passando linha por linha, tá? Então, continuando pelo script, ele faz aqui o download de um RDP. Então, eu peguei um arquivo .rdp, né, chamado vcap-simulator, fiz algumas pré-configurações nele, coloquei lá no meu blog, e toda vez é feito o download desse arquivo .rdp e é salvo numa pasta específica, né? Mais para baixo a gente vai acabar vendo por quê. Então, aqui também ele faz a criação de uma pasta, né? Eu até coloquei um pouco escondido dentro do usuário VCAP, dentro da pasta música, para não ser acessível para quem está fazendo o laboratório, não acabar vendo um script, ou acabar talvez até mexendo nesse script e comprometendo todo esse workflow, digamos. Então, aqui é a parte mais de download de arquivos mesmo, né? Que segue a mesma lógica de eu fazer o download desses scripts, né? Por quê? Se eu quero modificar esse PDF, esse script de resposta, eu não preciso acessar o servidor e editar o arquivo específico. Eu posso editar na minha máquina, fazer o upload para o meu blog, e no momento que esse cara aqui executar, ele vai pegar a última versão, né? Então, isso vale tanto para o arquivo de resposta, quanto para o próprio PDF das questões, né? Para o arquivo BAT, que é quando eu logo na máquina, ele já abre uma tela com algumas informações, né? Então, eu já faço o download desse arquivo e já salvo para quando o usuário VCAP logar na máquina, essa tela preta já abrir. Eu até quis muito que fosse um arquivo .bat para ficar um pouco mais raiz, digamos assim, aquela tela preta mesmo, sem ser PowerShell, né? Então, ele vai copiar isso aqui para dentro do caminho do usuário VCAP, né? E vai naquele caminho onde, no momento que o usuário loga, ele já vai fazer o startup desse script. Continuando aqui com os downloads, né? Toda essa parte é só download de arquivo, né? Seja um script, seja um PDF, está fazendo download para que tanto esse script quanto os próximos scripts acabam utilizando isso, né? Então, aqui ele vai fazer o download do arquivo TXT do usuário. E aqui a gente entra na mesma parte do script anterior, né? Como eu comentei antes, tudo é baseado no horário, né? Só recapitulando aqui no primeiro arquivo, que é um TXT, tudo é baseado no horário, porque qualquer informação que eu queira saber, quem é o usuário, qual é o e-mail, né? Porque o e-mail nesse ponto é fundamental, porque é pelo e-mail que a pessoa vai receber de fato o acesso para poder entrar dentro do ambiente, né? Conectar via RDP, conhecer qual é a senha, o usuário. Então é fundamental que essas informações estejam corretas, né? Porque não ia ser bacana ser 10 horas da manhã, tá marcado para o Ricardo, mas por algum motivo qualquer, o script pegou o Valdecir e está mandando para o e-mail errado, né? Primeiro que o Ricardo não vai receber um e-mail, ele vai ficar lá esperando e nunca vai chegar. E segundo que o Valdecir não está esperando receber o e-mail às 10, ele está esperando receber próximo das 14. Então, é fundamental que essa questão de horário esteja ok, né? Então, aqui segue esse mesmo esquema, né? Das 6 ao meio-dia, ele vai pegar determinadas linhas, né? Do meio-dia e 1 às 18, outras linhas, e das 18h01 às 23h59, outras linhas.
Então, isso aqui não é nenhuma mágica, uma coisa relativamente simples, mas que para esse caso específico, como eu não consegui conectar diretamente para pegar essas informações, eu acabo precisando exportar para um TXT e coletar do TXT. Então, é uma forma bem fácil de você fazer isso. Tá? Aí ele vai passar para essas variáveis, né? E dessas variáveis, ele vai criar um arquivo TXT e vai jogar essas informações dentro desse TXT. Vai escrever essas informações dentro do arquivo TXT. E vai deixar o arquivinho TXT guardadinho lá para usar mais tarde. Certo? Então, aqui ele vai adicionar conteúdo, então vai adicionar o usuário dentro do TXT, adicionar o e-mail, o ID e o horário de início. Então, aqui, a gente já começa com algumas informações que a gente vai utilizar para popular o arquivo RDP. Então, lembra que lá em cima eu baixei um arquivo RDP que ele é pré-configurado. Mas tem algumas coisas, como o IP e a senha do usuário VCAP, que não são os mesmos. Né? Cada vez que eu starto a minha aplicação na Ravelo, eu tenho um IP público diferente. E e a senha do meu usuário VCAP também, ela é gerada. Então, eu utilizo essas duas linhas para obter o endereço IP que está nessa minha máquina, né, e guardar ele nessa variável para posteriormente jogar dentro de um arquivo, né, que é o arquivo RDP. Então, o mesmo vale para a senha. Então, eu vou buscar essas informações, né, porque a senha ela é uma mescla da palavra VCAP, né, exatamente como está escrito aqui, né, o V minúsculo e o CAP maiúsculo, é uma mescla dessa palavra com o mês, dia e ano, e também o minuto e o segundo. Né? Então, ele junta isso, né? Ele acaba concatenando e formando a senha. Então, do meu arquivo RDP, eu tenho já o usuário definido, que é o usuário VCAP, mas eu tenho a senha e o endereço IP que muda cada vez. Então, eu tenho que gerar isso, né? Coletar isso de alguma forma, gerar e salvar em algum local, seja no TXT, seja direto no arquivo RDP. Então, nesse caso, eu salvo a senha nesse arquivo, né, nesse arquivo TXT, e aí, seguindo o script, eu começo com a configuração do meu arquivo RDP. Então, lá em cima eu fiz o download do arquivo RDP, né, coloquei nesse diretório, e agora eu vou adicionar um conteúdo nele, que é o quê? Eu vou pegar essa palavrinha aqui, esse pedacinho, que é o default dele, full address, né, 2.s, 2 pontos. E o que vier depois desse 2 pontos vai ser o IP. Né? Então, eu até tenho um RDP aqui, é basicamente isso. Ó. Esta última linha, ela não existe, né? O arquivo que eu baixo, ele é assim, e aí aquela parte do script vai adicionar essa linha assim, somado do IP. Né? Vai ser um IP público, só estou dando um exemplo aqui, adicionado do IP. Né? E aí ele consegue, quando você receber o teu arquivo RDP por e-mail, já vai ter o IP correto que você tem que acessar. Então, você precisa apenas dar 2 cliques no arquivo RDP que você recebe e você já pode abrir ele direto. Não é necessário, como que eu fazia antes, pegar o IP público, abre o RDP, coloca lá, digita o usuário, digita a senha. Né? Então, o próprio usuário, ó, até deixei ele destacado aqui, ele já está salvo. Né? Porque o usuário vai ser sempre o mesmo, não vai mudar nunca. Certo? Então, ele acaba adicionando apenas a última linha. Então, essa parte aqui, full address, 2.s, 2 pontos, é o padrão da configuração do RDP, e aí o IP, de fato, ele vem aqui, ó, com essa variável myIP, que foi coletada aqui em cima. Ó. MyIP recebe ipinfo.ip. Então, ele pega o IP que está na tua máquina, né, que é o teu IP público, né, salva nessa variável e depois ele coloca dentro do arquivo RDP. Ô, Ricardo, tudo certo? Isso é porque toda vez que você sobe a máquina, a Ravelo vai dar um IP público diferente, né, para elas. Exatamente, perfeito. Cada vez que eu subo, ele vai gerar um IP novo, e aí eu preciso coletar esse IP e aí encaminhar para que esse usuário consiga fazer o acesso. Eu até desconheço se tem alguma forma de eu fazer um IP fixo, algo assim, eu acho que não, eu acho que é dinâmico mesmo. Então, após configurar o RDP, ele vai fazer a mudança da senha.
Então, aquela máquina que você utiliza para acessar o ambiente, você cai no RDP dentro dela e por ela você acessa o vSphere Client e o vSphere Web Client, aquele servidor, que é o Windows Server 2012 R2, ele é um domain controller. E essa conta do backup, na verdade, ela é uma conta desse domínio. Então, é backup@s4c.local. Então, com essa linha, eu altero essa senha. Né? Então, cada vez que esse script é executado, ele faz uma espécie de combinação com a palavra backup, o dia, mês e ano, e o minuto e o segundo. Então, ele gera uma senha bem aleatória cada vez. Né? Aí ele consegue adicionar essa senha dentro dessa variável, que essa variável vai ser colocada no corpo do e-mail que o usuário vai receber. Certo? Então, essa é a última configuração. E daqui para baixo, já temos aqui esse comentário e-mail. Daqui para baixo é, de fato, a configuração do e-mail. Então, aqui, esse script até, quem que me passou foi o Wesley. Lembra disso, Wesley? Há muitos e muitos meses atrás. Lembro, só falei para você, ó, dá para enviar pelo e-mail. Eu falei, ó, tipo, você falou, puta, era isso que eu precisava. E aí você consegue montar para fazer o envio automático, né, do e-mail com todas as informações, né? Exatamente, você acabou me passando aquele modelo, em cima disso eu acabei adaptando um pouquinho ele. Então, aqui algumas coisas básicas, né? Ele vai utilizar o SMTP do Gmail, que é o meu e-mail, né? Ele vai utilizar uma porta, SSL ele está marcado como verdadeiro, o e-mail que ele vai enviar, né? Aqui para quem ele vai enviar, que é numa variável que coletou o e-mail direto do TXT. Aqui é o título, né? Onde é um título padrão, e aqui no ID, ele pega o ID no TXT também, então cada pessoa vai receber com o seu ID, né? Isso aí ele consegue ser dinâmico. E aqui no corpo do e-mail, de fato, nós temos aquela mensagem que a pessoa recebe. Então ela vai receber, olá, fulano de tal, o computador, né, que é o endereço IP, é esse, o usuário é backup@s4c.local, a senha é essa, que foi aquela senha que foi gerada, né? O horário de início é o X, né? GMT-3, no caso agora no horário de verão é o GMT-2, né? Preciso ajustar isso. E ele tem mais alguma informação, né? Você tem 180 minutos, aproveite. Então isso vem escrito no corpo do e-mail, né? E aqui para baixo já tem outras configurações que ele utiliza para enviar esse e-mail. Mas antes disso, ele pega aqui um arquivo em anexo que é de fato o RDP. Então a gente fez o download do RDP, né, pré-configurado, adicionamos essa informação do IP público e agora estamos anexando nesse e-mail que vai ser enviado para o usuário. Né? A última linha aqui ele envia, certo? Depois disso ele faz o disconnect do vCenter Server e sai. Então, nesse exato momento, o usuário já recebe esse e-mail, né, e aí não tem mais nenhum script rodando, né, para tudo. Fica tudo aguardando os 180 minutos ou o usuário de fato desligar o ambiente ou algo do gênero. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá bom, esse próximo script, então, bom, só para recapitular, nesse ponto você recebe o acesso do RDP, que é o arquivo que você utiliza para acessar o ambiente. E aí o script para. No momento que você utiliza o e-mail que você recebe, né, com o arquivo RDP, e você entra dentro do ambiente, vai iniciar esse arquivo .bat. Então, esse arquivo ele é um pouco mais informativo do que algum script muito, muito cabuloso, mas ele faz algumas ações simples. Por exemplo, no processo lá para enviar o e-mail, para configurar isso, para ligar a máquina virtual, esses scripts acabam fazendo download de outros scripts que ele vai precisar e deixa no desktop. Então, esse cara aqui, ele é executado quando você loga na máquina. Então, quando você loga na máquina, abre uma tela preta, falando, bem-vindo ao Backup Simulator, você tem 180 minutos, parabéns, boa sorte, blá, blá, blá. Mas, enquanto esse texto está distraindo você, digamos assim, por trás ele está removendo os dois scripts do desktop. E, além disso, ele está montando aqui uma outra chamada
para montar o BG Info, esse software que ele vai personalizar o papel de parede. Então, nesse papel de parede vai ter informações como hostname, endereço IP, credenciais, né? Então, ele acaba abrindo uma tela, você pressiona Enter para continuar, ela fecha e você pode acessar. Mas isso é mais para ele poder executar, de fato, a remoção desses scripts, que eles estão lá para executar alguma coisa que já foi feita. Então, não tem necessidade, né? Pode ser removido. Então, a partir desse momento que você vai pressionar qualquer tecla para continuar, aí para tudo e é você e os seus 180 minutos. Certo? Eu vou demonstrar aqui. Por sorte, né, eu consegui receber o e-mail, então não vai ter nada de tela azul, Bill Gates aqui, funcionou mesmo. Então, vocês lembram que logo no começo, a primeira coisa que eu fiz foi executar um script, né? Então, esse script, ele veio aqui, criou essa minha aplicação, publicou essa minha aplicação e começou a startar as máquinas virtuais. Então, eu vou passar um overview desse ambiente aqui. Nós temos 5 máquinas ESX, né, que são o 141 até 145. Temos um Lab VCSA, né, que é o nosso vCenter. Por mais que o nome esteja VCSA, ele é uma máquina Windows Server, tá? No meu ambiente on-premise era vCenter Appliance, mas aqui eu precisei fazer o vCenter Windows, mas eu mantive o mesmo nome para ser compatível com algumas outras coisas que já estavam feitas, tá? Mas isso não faz diferença nenhuma. Aqui temos o storage, né, que é um FreeNAS, que é conectado via SCSI, e aqui a máquina que é o cérebro de tudo, que é o meu domain controller, e é a máquina que está configurada como um RDP para fazer o acesso externo. Então aqui você pode ver que ela já te mostra um DNS, esse endereço DNS ele é público, se você acessar via porta 3389, você vai conseguir o acesso, e já tem um IP também. Tá? Algumas outras coisas interessantes sobre esse portal, antes da gente, de fato, conectar no ambiente do VCAP. Tá? Eu tenho algumas configurações aqui. Então, aqui ele mostra quanto que você está gastando de computing, quanto que é storage, qual o valor do IP, né? Algumas questões de custo, como é do vExpert, né? Para mim não tem custo nenhum. E aqui tem uma parte legal que é a ordem de startar. Entenda essa parte como se fosse um VEP dentro de um ambiente vSphere. Você consegue ter várias máquinas e dizer, quando liga essa, depois de um tempo, depois desliga essa, você consegue montar essa ordem. Então, deixa eu ver como que está configurado aqui. Então, eu tenho, primeiro de tudo, eu vou ligar o meu storage e o meu vCenter, né? É o primeiro de tudo, por quê? O storage é sempre bom que starte antes do que os hosts SX, e o vCenter a gente sabe que ele demora um pouquinho para carregar certos serviços. Então, eu também acabei optando por iniciar ele primeiro. Então, depois de um tempo, vai para essa segunda leva de máquinas, que vai iniciar todos os hosts SX, né? Todos eles nessa mesma sequência. E aí, por fim, né, depois de algum tempo, inicia a última máquina, que é o meu domain controller, é a máquina onde você vai cair se você conectar via RDP, e é a máquina onde, de fato, executa todos aqueles scripts que a gente estava fazendo, que eu estava demonstrando para vocês. Certo? Então, é dessa forma que ele funciona. Outra parte bacana que eu acho que vale a gente mostrar aqui, é essa parte de redes, tá? Isso é uma coisa relativamente nova. Quando eu comecei com o VCAP Simulator, não era tão bonitinho assim, era um pouco mais simples, mas essa parte de rede aqui, ela melhorou muito nessas últimas semanas, posso falar. Teve uma isso aqui acho que deve ter... em setembro, acho que foi uma atualização em setembro, mês de outubro, isso. Que eles recriaram tudo isso aí dentro da Ravelo, mudou tudo, né? Eu acho até que deve ter alguma relação com a compra da Oracle, algo assim, eles acabaram reformulando isso. E realmente ficou bacana pra caramba. Então aqui, por exemplo, você consegue ver que o host ESX141, ele tem 4 interfaces de rede, né? Consegue ver aqui para qual switch que ele está indo. Então, o meu primeiro switch é LAN, os outros 2 são switch SCSI. Né? Se eu clicar no servidor, eu consigo ter algumas informações, por exemplo, das 4 interfaces de rede,
Eu tenho duas como trunk, que eu configurei como trunk. Daí tem o iSCSI 2 e o iSCSI 1. Né? Aqui eu consigo ter informações dos IPs deles. Enfim, essa parte de redes eu achei muito bacana. Eu poder trabalhar com vários switches, trabalhar com VLAN. Isso aqui, assim, para criar o lab, foi fundamental. Tá? Essa parte desse nome, ele não vem com esse nome bonitinho assim, não, tá? Eu tive que pegar o MAC address que estava aqui, validar com o MAC address que estava dentro do host SX141, e aí acabei renomeando, só para ficar um pouco mais organizado. Senão, acho que ele vem o nome tipo Nick 0, 1, 2, 3, uma coisa assim. Então, para não ficar tão confuso, eu acabei renomeando, né? Até para ficar um pouco mais organizado. Então, nesse momento, nós já temos todas as máquinas startadas, né? Já está tudo verdinho. Se eu conectar, deixa eu só puxar o console dela aqui. Ela tem que estar já pedindo para efetuar login, que quer dizer que todos aqueles scripts da parte do startup já estão ok, né? Eu já recebi o e-mail, então o e-mail ele vem nesse formato, né? Então olá, Ricardo Conzatti, o computador, no caso, o IP público que o script conseguiu coletar é esse, o usuário, ele nunca muda, é esse também, vcap@s4c.local, a senha é aquela senha que eu comentei com vocês, então ela pega o vcap, que é a palavra padrão, né, ela vai pegar uma data, né, dia 13, mês 11, ano 2017, e aí 27 e 1, que provavelmente foi o minuto, 27, né, 10 e 27, provavelmente, e o segundo. Né? Então, ele fala aqui que é para eu startar às 22, aqui no caso, né, nesse momento do ano é GMT-2, e claro, você tem 180 minutos, aproveite. Então, eu vou seguir o script aqui, vou clicar uma vez no RDP, vou dar um Ctrl+C nessa senha, né, vou abrir o RDP aqui, já está com o IP correto, o usuário correto, eu só digito a senha e dou um OK. Nesse momento ele vai me levar para dentro daquele ambiente do ambiente do VCAP Simulator de fato, né? E aí que ele começa a iniciar aquele script.bat, né? Que ele vai falar que eu tenho 180 minutos, e enquanto isso, meio que no background, ele acaba removendo aqueles dois arquivos do desktop e montando esse papel de parede de acordo com a minha resolução. Então, nesse momento, ele está logando no RDP. Eu espero... Ele está logando no Lab Control, né, nesse momento, né? Isso, exatamente. Que é onde você gerencia tudo, né? Uhum. E eu espero muito que ele, de fato, logue, que esteja tudo lindo como deve estar. Acho que logo assim, demora um pouquinho, né? O ambiente, assim, o pessoal tem que entender, né? O ambiente da Ravelo que a gente usa aqui não é a coisa mais rápida do mundo, né? Então não dá para esperar uma performance incrível. Exatamente. Então aqui nesse momento você pode ver que ele tem alguns atalhos aqui, né? E ele tem esses dois scripts que você consegue ver aqui, ó, que você já não consegue ver mais, porque o script acabou removendo. Não sei se alguém conseguiu ver, foi um pouco rápido, mas eu tinha dois scripts aqui, e quando esse ponto .bat abriu, ele de fato moldou esse papel de parede no fundo e já removeu aqueles dois arquivos. Por quê? São dois arquivos que cumpriram o seu objetivo, digamos assim, né, que era fornecer o IP, enviar o acesso, e agora não é mais necessário. Então, ele deixa na tela só o que realmente você vai precisar. Então, isso aqui é mais uma espécie de seja bem-vindo ao VCAP Simulator, né? Você tem tanto tempo, tá? Pressione qualquer tecla para continuar. Você pressionou Enter, o ambiente é completamente seu, né? No lado direito, aqui no próprio papel de parede, já tem todas as informações que você vai precisar, né? Hostname de cada um dos hosts, né? Do vCenter, credenciais de acesso, IP, credenciais do próprio usuário root do SX, né? E aqui no lado esquerdo você vai ter as questões, né, que é o PDF das 17 questões,
vai ter um atalho do Power Clip, vSphere Client, né, Notepad++, porque uma das tarefas você precisa fazer, você precisa editar um script que está dentro dessa pasta script aqui. Né? Então, vamos de fato aqui abrir o vSphere Client. Ele já está configurado para logar com as credenciais, né, para até evitar que você perca tempo. E enquanto isso, já vou abrir o Web Client também para ver se ele está ok. Então, aqui eu já vou maximizar. Então, aqui a gente já vê que em algum determinado momento, o script conecta nesse vCenter, ele executa um reconfigure nesse primeiro host, né, ele liga todas as máquinas deste cluster e depois essas 4 máquinas do outro cluster. Então, é absolutamente normal para esse ambiente que já está um pouquinho bagunçado, esse host já estar em modo manutenção, essa máquina estar desligada, né, porque isso faz parte do lab, certo? Então, por exemplo, esse host específico, ele está em modo manutenção porque ele não está com o iSCSI configurado. Tá vendo? Ele só tem o disco local, então você precisaria vir aqui e configurar a parte de network para o iSCSI funcionar, certo? Então, o que você faria nesse momento? Aqui já está o web, ele já acaba abrindo aqui, você só precisaria entrar com as credenciais. O que você faria nesse momento? Você já tem no lado direito dessa tela as informações para você conectar. Já sabe o IP dos hosts, já sabe o IP do vCenter, já sabe o teu domínio, porque tem alguma questão que pede também para você configurar isso dentro do vCenter. Então, a coisa mais óbvia que você vai fazer é abrir o vSphere Client, né, abrir o Web Client, porque tem algumas tarefas que precisa que você use o Web Client, e já na sequência você vai abrir esse PDF com as questões, né, e já vai seguindo. Então, já estamos na versão 1.5, né, foi feito algumas modificações, né, conforme foi tendo algum feedback, alguma coisa, e aí você vai seguindo questão por questão e vai fazendo. Então, agora, de fato, você tem 180 minutos. Né, e esse é o tempo que você vai ter para fazer as 17 questões antes que esse ambiente que você está conectado, ele desligue. Né. Então, existe agora, para o script continuar, existem 2 formas. Né. A primeira forma é, de fato, o teu tempo esgotar, né, os teus 180 minutos acabarem, e aí o ambiente vai ser desligado. Né. No momento que essa máquina é desligada, tem um script que vai enviar as respostas para você, que ele vai ser startado. Né. Então, quando você desliga a máquina, ela pausa um pouquinho ali para o script executar, e na sequência ela desliga. Então, você pode tanto executar esse script desligando a máquina manualmente, por exemplo, eu fiz 10 questões, estou de saco cheio, estou sem tempo, vou sair. Em vez de você só fechar, você desliga a máquina. Aí o script é executado. Ou no final dos 180 minutos, o ambiente desliga e o script é executado também. Então eu vou minimizar aqui. E dentro da Ravelo, eu vou simular que o tempo terminou, por exemplo. Eu vou vir na aplicação, vou selecionar ela e vou dar um stop. Ele de fato vai desligar as máquinas virtuais. E aí, no momento que ele desliga essas máquinas, o outro script, no caso o último script, ele é executado, que é esse que eu vou mostrar agora. E aí ele é, assim, comparado com os outros, é um script um pouco mais simples, mas ele que envia esse PDF com as respostas para o usuário. Então ele vai fazer o mesmo esquema do que os outros, né? Ele segue aquele mesmo padrãozinho. Ele vai, antes de mais nada, baixar o PDF com as respostas, né? Que vem direto do site, então é a última versão sempre, nada fica salvo dentro do próprio servidor, né? Que pode estar desatualizado, algo assim. Ele vai consultar o usuário baseado naquele arquivo que foi criado, né? No arquivo TXT que tem o usuário, vai coletar essas informações, né, o mesmo esquema, o nome, o e-mail, o ID e o horário de início, vai pegar todas essas informações, né, vai enviar para o seu e-mail,
né, mantendo aquele mesmo padrão do script anterior, né? Então vai ter um título, né, que diferencia o user ID. No corpo vai ter algum texto com o seu nome, né, uma coisa um pouco mais personalizada, falando que as respostas estão em anexo e que para você compartilhar o VCAP Simulator e entrar no endereço lá solutionforcross.com.br/VCAP Simulator para comentar sobre a sua experiência e tudo mais. E por fim aqui um desejo de boa sorte para quando você for fazer o seu exame real, né, que não é um simulador. Né, que por fim, antes dele enviar, ele anexa esse arquivo com as respostas, né, envia o e-mail, sai, a máquina é desligada e posteriormente ela é removida. Né? Então, com esse último script, que ele envia as respostas, né, ele envia esse PDF com as respostas, é que o workflow de fato acaba. Né? Então, você passou por todas essas etapas. Então, começa lá coletando algumas informações, criando blueprint, né, publicando a aplicação. Depois ele já passa para ti, coleta a informação de IP, muda a senha, te envia o acesso, você acessa o ambiente, né, trabalha lá, faz o que tem que fazer. No final ele te envia essas respostas, o ambiente desliga e depois ele é removido. Né? Esse processo todo ele dura em média umas 4 horas. Né, sendo que são 3 horas para você fazer o ambiente, né, fazer o lab de fato, né, são 180 minutos, e essa outra hora é entre ele iniciar, desligar e tudo mais. Deixa eu ver se eu já recebi o e-mail. Pelo jeito, sim. E excluir. Deixa eu vir aqui. Tá aqui. Então, ele faz aquele mesmo padrão, né? Olá, Ricardo Conzatti, os arquivos estão em anexo, né, as respostas estão em anexo, e aí comente a sua experiência aqui. Então, se eu abro o arquivo em anexo, eu já tenho as respostas. Né? Então, eu não tenho um script que corrige, que vai falar, você passou, você reprovou, mas eu tenho essas respostas bem detalhadas. Né? Na questão você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. E aí, se você fez, né, você consegue ter uma ideia do que você fez e já saber se você tem que focar mais numa parte ou um pouco mais em outra parte. Certo? Então, aí nesse momento a minha aplicação está desligada aqui, né? Eu posso vir aqui e deletar ela e ok, não tem problema nenhum. Então, seria esse o processo na Ravelo. Né? Eu crio, ela inicia, starta, a pessoa usa, né? Usa o tempo necessário. Quando acaba o tempo, ela desliga, ela faz o que tem que fazer, envia script, tudo mais e fica desligada. No momento que ela está desligada, eu não estou mais sendo tarifado, eu posso muito bem deixá-la ali ou posso remover, né? Não tem problema nenhum. Então, eu vou mostrar aqui a parte de tarifação. Por exemplo, só para ter uma ideia, a gente ficou o total com essa demonstração, total de 1 hora. Né? Essa 1 hora, ela me custou o total de $2,38. Então, deixa eu pegar aqui do mês passado, de outubro, só para ter uma ideia, o tempo médio é aproximadamente 4 horas. Né? Então, tem algumas de 3 horas, talvez a pessoa acabou terminando um pouco mais cedo e aí desligou o ambiente, né? 4 horas, 5 horas, às vezes acaba passando um pouquinho mais. Né? Então, a média de 4 horas, que é o tempo normal, daria uma média de $10 para cada máquina, se fosse que eu de fato estivesse pagando por isso. Né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido deixar bem claro. Eu acabei passando script por script, linha por linha, detalhando bem. Eu acho que deve ter ficado claro. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar. Estou sempre no Telegram, tenho o contato do blog, Twitter, enfim, N formas de entrar em contato se ficou alguma dúvida, se algo talvez não tenha ficado tão claro. E assim, com isso a gente encerra
essas duas apresentações do Ricardo sobre o Recap Simulator, né? O que a gente tem programado para as próximas semanas, né? Daqui 2 semanas, dia 27/11, a gente tem a minha apresentação sobre os recursos disponíveis que a gente tem na versão free do Vim, né? Que eu pretendo demonstrar o que você pode fazer com a versão free, né? Uma versão sem que você não precisa pagar absolutamente nada, só entrar, fazer um cadastro e baixar. E a gente está programando nas próximas semanas as próximas apresentações, convidando pessoas. A gente até incentiva que se você tiver algum que está assistindo, tiver algum conteúdo que você gostaria de compartilhar, fala com a gente, né? É fácil encontrar a gente no Twitter, no Telegram. Converse com a gente que a gente está aberto para qualquer apresentação. E também não esqueçam de se inscrever no canal, né? E se registrar no calendário do GoToWebinar. Tem nos nossos blogs o link, que aí você recebe o calendário e você vai ser sempre lembrado quando tiver os próximos episódios. É isso, até mais, pessoal.